aparentemente copiaram o Procreate para o Windows. Para quem não conhece, Procreate é um dos programas mais famosos feitos para o iPad. Só que se você não tiver o iPad, você não consegue utilizar esse software de pintura digital. Mas aparentemente os nossos problemas acabaram porque lançaram um programa muito parecido, perigosamente parecido com o Procreate, só que para o Windows. E eu tô aqui para testar. Então esse não é um vídeo de review, é um vídeo de primeiras impressões do Stylus X. Esse é o nome do programa. Mandaram lá no nosso grupo de membros perguntando: alguém já testou esse Stylus X? E eu, obviamente, né? Eu que sou um sommelier de programa de pintura digital, resolvi colocar as minhas garras nesse programa e vou testar aqui. Eu vou no trial deles, eu não vou comprar o programa, eu acho. Hoje, nesse vídeo, não vou gastar dinheiro, vou tentar, tá? Mas basicamente é esse programa aqui, ó. Ele se propõe a ser um programa simples, criativo e poderoso para você poder criar suas artes digitais, né? Então mude o jeito que você cria artes e tal. E tem todo um cheirinho aqui de SaaS. Não sei se vocês sabem, mas tem aquele programa por serviço que é muito comum, ficou muito mais comum do que a gente gostaria, especialmente nessa época de inteligência artificial, né? Mas parece promissor. Eu vendo aqui o vídeo e tal, ele tem um cheirinho de SaaS, mas eu acho que não é não. Então, estou conhecendo aqui junto com vocês. Cara, isso aqui é idêntico ao Procreate, cara. É perigosamente igual ao Procreate, beleza? Isso aqui é... Se você entrar ali pra ver como que você cria pincéis no Procreate, mano, é muito parecido. Muito parecido. Ó, a roda de cores ser um círculo e não ter nenhum triângulo, pra mim, é o exemplo perfeito de que eles estavam se inspirando em algum outro programa, tá? Supostamente copiaram o Procreate, né, cara? Na caruda, assim, porque no Procreate eles nem criaram ainda o triângulo de cores que eu adoro para fazer as minhas pinturas digitais, né? É aquele triângulo que fica no meio da roda de cores. Para mim é o melhor jeito de selecionar cores ali junto com o Lab Slider. E no Procreate eles se recusaram a fazer isso porque era contraintuitivo para quem não tinha caneta. Um programa de pintura digital que estava pensando na galera que pinta com o dedo. E isso é super legal. Mas eles não colocarem uma alternativa até hoje, pra mim é meio bizarro, assim. Mas enfim, tô aqui pra falar do Stylus X, beleza? Esse aqui é o programa. Eu vou tentar baixar aqui com vocês e vamos ver o que dá. Eu tô clicando e ele simplesmente não vai. Botão do meio foi, tá? Eu cliquei com o botão do meio e foi aqui, beleza? Vamos lá. Ó, é um programa que você tem que baixar pela Microsoft Store. Mas, meus amigos, eu tenho um primo meu que falou... Um primo meu que ele tem o Windows Pirata, né? E aparentemente você consegue usar a Store do Windows Pirata, dependendo de como você instalou, pra comprar programas ou instalar trials. Como eu sei disso? Porque um primo meu me contou, tá? Então é um programa que custa 35 euros, aparentemente é um pagamento só e acabou, o que é muito bom, então não é um SaaS, né? Ele é um programa que vende aí uma vez só e acabou. Mas ele tem o trial, vamos testar o free trial dele. Ele vai abrir aqui na lojinha e eu já cliquei para baixar e vai baixar. Ele tem quase 400 MB, bem leve, né? O programinha é bem leve. Beleza, vamos abrir o Stylus X. Será que é bom? Será que é bom? Ai, cliquei. Foi. Vamos lá. Bom, a tela tá estranha, assim, porque eu só consegui abrir o programa em full screen. Ele não tem modo janela, eu não tenho nem a minha barra de ferramentas aqui do Windows embaixo. Ele é bem imersivo. Eu quero tentar trocar isso no futuro, porque pra mim eu preciso ver a minha barra de ferramentas do Windows embaixo. E até pra fazer live, pra fazer streaming, eu não uso a minha tela inteira. Eu uso metade da minha tela, porque o outro cantinho eu deixo o chat, pra gente poder estar sempre conversando com a galera no ao vivo. Mas essa aqui é a interface, então. Vamos usar dessa forma por enquanto e vamos seguir. Aqui a gente tem a nossa galeria, né? Eu não tenho nada feito ainda. Tem um botão aqui para sair. Aqui eu tenho um About. Tá falando por que ele foi criado, né? Por que copiaram o Procreate, supostamente. Ele é desenvolvido e publicado na Alemanha. Beleza, desde 2025. Olha só, eu fiquei sabendo meio tarde desse programa. Outros botões aqui, temos um para selecionar. Isso aqui é pra gente selecionar múltiplos itens da minha galeria. Eu sei disso porque no Procreate é assim.
Os favoritos, beleza. A gente pode favoritar. Um botão para criar a nossa arte. Um botão para criar grupos e um outro para importar arquivos. Eu quero até testar importar algum arquivo de outros programas de pintura. Eu não sei o que ele aceita exatamente. Vou clicar. Ele vai aceitar STLX, que provavelmente é o arquivo proprietário deles. JPG, JPEG, JPE, JFIF e PNG. Aparentemente é só isso. Ele não importa, não reconhece PSD, não vai reconhecer outras coisas. Complicado, mas enfim. Vamos começar aqui, né? Criar. Vou escolher aqui, sei lá, 4K. Aqui dá pra gente trocar a forma de medição, de pixels para centímetros, milímetros. Don't manage. Color mode RGB ou CMYK. Resolução 72. Beleza. Vamos criar. E abrir o arquivo. Nossa! A interface é muito parecida com o Procreate. Ela é bem limpinha. Eu gosto muito de interfaces como essa. A minha única ressalva é que esse tipo de interface funciona muito bem com gestos na tela. E eu tô usando aqui uma mesa digitalizadora com tela, uma Pen Display, só que ela não reconhece gestual. Infelizmente, não reconhece gestual. Eu adoraria que tivesse, mas não tem. Nessa aqui, não tem. Vamos dar uma olhada no que tem nessa interface aqui. Na esquerda, a gente tem a Home para voltar. A gente tem as configurações. Eu preciso abrir o arquivo para abrir as configurações. Depois eu dou uma olhada nisso. Temos Mídia e Modos, Liquify, Navigator Window. Ah, tá a tela de Navigator. Não sei o que é isso. Adicionar imagem, beleza. Depois eu vejo. Drawing Assist. O que seria isso? Ah, talvez seja a régua de perspectiva, né? Olha só, régua de perspectiva, que legal. Botão do meio eu giro a tela aqui, o grid, né? Botão direito eu movimento o grid. Nossa, isso é muito legal. Se eu clicar, ele cria na minha layer? Não, ele vai criar mesmo o grid, é um grid, parece um grid 3D. Muito interessante, muito interessante. Aqui eu tenho efeitos de blur, de perspectiva, é muito igual, ó. Bloom, beleza. Eu tenho provavelmente layers de ajuste ou ajustes das minhas layers. Gradient Map, curvas, brilho, balanço de cor, Hue Saturation, certo. Aqui na esquerda eu tenho para aumentar o tamanho do pincel e mexer na opacidade dele. Ó, esse aqui é o tamanho do pincel e esse aqui é a opacidade do meu pincel. O botão do meio, ele é a eyedropper. Então, se eu tivesse aqui gestual, eu clicaria com o meu dedo, né? Tipo, apertaria com o meu dedo em cima do eyedropper e depois eu escolheria aqui na minha mesa qual é a cor que eu queria roubar, digamos assim. Aqui na parte de baixo da direita eu tenho para movimentar a minha tela também, uma questão do gestual, né? Que ajuda muito no caso da caneta, se você não tiver com um teclado e tal. Eu acabo configurando um dos botões da minha mesa para ser o espaço, e o espaço geralmente é esse pan, né? Que é a mãozinha que agarra a tela e a gente consegue mexer. Aqui em cima, na direita, temos para voltar, para refazer. Temos uma ferramenta de transform, seleção, smudge tool, borracha, pincel, layers e aqui a minha caixa de cor. E realmente eu posso trocar para o quadrado e para a esfera, mas eu não posso trocar para o triângulo, infelizmente. Eu tenho vários sliders aqui se eu quiser mexer com slider. O menos pior para mim é esse quadrado, né? Seria o quadrado aqui da Color Wheel, né? Agora vamos ver os pincéis, né? Clicando aqui nos pincéis, a gente tem uma lista na esquerda e na direita temos, aparentemente, algumas categorias. Essa categoria que está selecionada agora são dos pincéis, mas com carinha de digital, né? Temos os favoritos, temos talvez um histórico aqui dos que já foram utilizados e temos outras opções. Bom, eu quero conhecer um pouco esses pincéis, eu quero conhecer a ideia aqui do programa. Se eu apertar com o botão direito, eu tenho outras funções aqui, que é girar horizontalmente a tela, flipar verticalmente, zoom para encaixar no tamanho real, para encaixar na tela, cut, copy, paste. Aqui eu tenho histórico de cor, talvez. Aqui eu tenho os sliders que estão aqui na esquerda, né, de tamanho de opacidade. E eu tenho uma caixinha para os pincéis aqui. Ao invés do histórico de cor, eu adoraria que a própria Color Wheel tivesse aqui, né? Tivesse solta. Será que eu consigo destravar ela? Ah, eu consigo, ó. Color Wheel eu consigo... É bem... De novo, gente, é igual o Procreate. Eu posso só arrastar aqui, eu tenho a janela, né? O Docker da Color Wheel separada. E eu posso fazer isso também com as layers, se eu não me engano. Aí, ó. As layers também ficam separadinhas se eu quiser deixar elas sempre visíveis, né? Então isso pode ser interessante se você quiser montar a sua própria interface, ó. Tipo essa. Pode ser legal, né? Eu gosto de ter as cores sempre visíveis aqui.
Eu quero dar uma olhada nas configurações também, eu quero ver o que eu consigo ajustar, especialmente na relação da interface, né? Eu quero tentar tirar esse full screen, que é algo que tá me incomodando, né? É uma coisa legal por ser meio que imersivo, mas ao mesmo tempo me incomoda eu estar no computador e não poder ter acesso a outras coisas nessa tela, sabe? Eu posso desabilitar aqui bastante coisa da interface, aparentemente. Consigo trocar o lado da sidebar, isso é muito melhor na mão direita, porque daí eu não preciso ficar sempre cruzando a tela para mudar essas funções. Aqui na direita eu consigo mexer já. Canvas Pilot, o que é isso? Tá, é o negocinho lá embaixo, eu não quero. Dá para gravar timelapse também, igual o Procreate. E a ideia desse programa, por ser muito semelhante ao Procreate, é que ele seja muito intuitivo mesmo, né? Que você abra e não tenha dúvidas do que fazer. Você abre e você, mesmo sem mexer no programa, você meio que sabe tudo que esse programa consegue fazer e aonde estão as coisas. É muito simples, muito orgânico, muito intuitivo, fácil de lidar, pouco técnico, né? Me preocupa um pouco só essa questão de ele não ter ainda compatibilidade com outros arquivos e tal. Mas se for para você criar suas artes, criar seus timelapses, ser um programa para você usar de vez em quando, eu acho que pode ser interessante, né? Não sei, tô de coração aberto aqui. Bom, aqui as ações... Keyboard Shortcuts. Eu consigo aqui editar, será? Eu vou tentar trocar aqui, pelo menos a questão dos pincéis. Tamanho de pincel, aumentar e diminuir o tamanho de pincel. Aqui, ó. Increase Brush Size, eu gosto de usar o D. Diminuir, eu gosto de usar o A. Eu quero trocar aqui para as ferramentas, a Smudge Tool para Q. Freehand Selection eu gosto de colocar no S. Alpha Lock de Layer, deixar no T. As funções básicas estão aqui, né? Dá para ajustar. Aqui dá para aumentar ou diminuir a opacidade do pincel. Isso é uma coisa que eu acabo não usando muito. É um programa que, para mim, é um pouco mais simples. Eu gosto de programas um pouco mais complexos para trabalhar mesmo. Mas tá legal, beleza. Cara, eu lembrei que apertar Alt Enter faz com que o programa saia do modo full screen e ele entre nesse modo de janela. Eu fazia isso em alguns jogos. E aí eu testei aqui e deu certo. Apertei Alt Enter e funcionou. Então eu vou tentar aqui reposicionar a tela pra tentar... beleza, funcionou. Ó, consegui deixar em modo janela e consegui reposicionar aqui, apertando Alt Enter. Nossa, macete de gamer velho, isso aí, galera. Porque por algum motivo rodar no borderless window, o jogo rodava melhor no meu PC, aí eu lembro que eu tinha que ficar fazendo essas... Enfim, vamos seguir aqui. Pô, fiquei feliz agora, cara, que bobeira. Aparentemente eu consigo utilizar o programa, ele se adaptou ao tamanho da tela, né, o que, né, é o mínimo que a gente espera. A gente pode esconder as barrinhas, também entrar no modo bem focadão. E recording. Eu vou gravar aqui. Galera, eu vou tentar fazer aqui uma pintura. Eu quero conhecer os pincéis, então nada melhor do que a gente fazer uma pintura, né, pra testar essas coisas, pra saber se vai funcionar ou não. Então me acompanhem nessa. Vamos tentar fazer aquela clássica pintura usando uma referência do Earthsworld, que é um fotógrafo que tira foto de pessoas muito interessantes, tem o Instagram dele, tem o site dele, que é muito conhecido pelos artistas, por causa que os personagens são bem caricatos, digamos assim, né? Todos os personagens que são fotografados ali, eles são interessantes de alguma forma, e a luz geralmente é bem dramática e tal. Então é legal da gente fazer um estudinho, e eu tenho utilizado este mesmo fotógrafo como referência para outros vídeos de review aqui, então vamos fazer um estudinho do Earthsworld mesmo, ó, esse cara aqui do Instagram. Eu gosto bastante do trabalho dele. Olha lá, são pessoas bem caricatas, né? Cara, encontrei essa foto aqui que eu achei bem maneira, assim, a luz tá bem dramática, né? Ele tá com uma expressão facial interessante, ele tá com uns grills dourados no dente, então vamos usar essa foto como ref. Eu vou tentar, só de curiosidade, tentar arrastar essa imagem, esse JPEG, direto pro programa e eu quero ver o que acontece. Vamos fazer esse teste. Beleza, funcionou, ele importou. Ele não importou como referência, né? Não sei se tem alguma coisa que distingue as minhas refs aqui. Eu consigo transformar a imagem com um shift de uma forma proporcional. Consigo mover aqui a imagem. Se eu arrastar para fora, ele não mantém como referência nem nada assim. Eu não sei se eu importar uma imagem, ele vai entender que ela é referência. Eu não sei se existe essa possibilidade. Mas enfim, vamos deixar ela aqui e vamos pintar ao lado. Botão direito aqui eu consigo transformar a minha layer em outros modos de camada, então eu posso deixar, por exemplo, essa camada em Multiply. Se eu clicar em cima da foto, aparece aqui Clipping Mask, Alpha Lock, Select Alpha, Merge Down, Fill Layer. Ok. Eu achei interessante que ele não mudou aqui, né, o efeito. Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa de errado, mas
Vamos começar aqui a pintar. Cara, eu tô tentando selecionar. Eu queria deletar essa parada rosa aqui. Eu tentei selecionar aqui e apertar backspace e ele não tá fazendo nada. O que eu tô fazendo? Clear? Ah, estranho, eu tô apertando backspace e ele não entendeu que eu queria deletar aquela layer, mas tudo bem. Vamos criar uma nova. Pra eu dar zoom, se eu seguro o Z não funciona. Talvez eu precise daquela outra ferramenta mesmo pra poder me aproximar da tela ou usar o meu mouse, né? Pra dar zoom eu tenho que usar o mouse aqui, a bolinha do mouse. Isso é meio ruim. Vamos lá, lembrando o meu pincel, né? Ele é aquele padrãozão, ele tá com uma suavização muito grande. Aqui já tá melhor. Bom, a resposta tá muito rápida, isso aqui pra desenhar acho que deve ser bem legal. Eu não gosto de pincel com muita estabilização, mas eu sei que algumas pessoas que fazem aquela line art final gostam, né, de usar. Beleza, deixa eu testar esses outros pincéis. Nossa, que legal esse pincel. Eu tô com a caneta um pouquinho inclinada e ele já engrossou o traço, né? Se eu faço com a caneta mais reta, ele já dá uma afinada no traço. Muito legal. Eu tenho um lagzinho, mas não é perceptível, sabe? É um lag que parece que é de estabilização e não de performance do computador, tá? Ó, outros pincéis que tem menos estabilização, parece que eles funcionam melhor até. Pô, legal, hein? Esse aqui é muito interessante pra fazer umas ilustrações parecendo giz de cera, assim, muito bonito, olha. A textura muito legal. Depois eu tenho que me acostumar com os atalhos, né? Eu queria poder limpar de uma forma rápida a minha layer sem deletar ela, né? Mas tudo bem, aí essas coisas eu vou aprendendo com o tempo. Não vou jogar o programa por isso. Opa, agora vem os pincéis de óleo. Olha só, cara. Uma caneta bem fraquinha. Olha a sensibilidade disso. E a mistura de cor parece ser bem legal também para criar uns efeitos. Murky Wash. Isso aqui é para fazer talvez uma primeira etapa de wash, seria isso? Eu acho que é meio para cobrir a tela rápido, né? Eu gostei desse que simula um pouco pintura a óleo aqui, o primeiro. Os outros são umas texturas bem legais, mas para pintar mesmo, eles não são tão úteis, né? Acho que não é a proposta. Isso aqui é para gerar textura, ó. Bom, e aparentemente não tem nenhum problema de performance, não. Bom, é legal conhecer esses pincéis porque a gente entende mais ou menos a proposta do software também, né? Não é um software, claramente não é um software para fazer trabalhos muito pesados e profissionais, porque ele não se atenta muito à compatibilidade com outros softwares, ele não importa PSD, que é uma coisa que é bem difícil na indústria, né? Quer dizer, eu tô falando isso, mas eu nem tentei importar um PSD efetivamente, né? Vamos tentar importar um PSD aqui. Sei lá, pegar um PSD aleatório. Nem tem aqui PSD. Pessoal, só quero fazer um adendo aqui sobre a importação dos pincéis nesse programa. Felizmente, esse programa aceita você importar .abr, que é o formato do Photoshop, mas eu testei e ele não importa, infelizmente, o programa que eles copiaram, supostamente, né? Que é o Procreate. Então eu até baixei um pacote de pincéis do Procreate, tentei importar aqui nesse programa e infelizmente não deu certo. Mas se você estiver se perguntando se funciona bem a importação, é só você clicar aqui no maisinho, vir em importar, e aí você pode escolher os pincéis que você quiser importar. No caso ele aceita SXBR, que provavelmente é o formato proprietário deles, SXGBR também provavelmente é proprietário deles, e o .abr. Pelo que eu testei aqui, ele consegue importar as ponteiras dos pincéis, mas ele não importa as configurações exatas ali do Photoshop. Então, por exemplo, eu importei aqui os pincéis do Peleng, que eu já estou acostumado a usar há muitos anos, e eu reconheço, obviamente, essas ponteiras aqui, mas ele não se comporta como ele se comportaria ali no Photoshop, então você vai precisar fazer algumas alterações para ele ficar perfeito. Só como comparação, esse aqui é o mesmo pincel, só que no Photoshop. Ele se comporta de uma forma bem diferente, mas ele importa texturas parecidas e a ponteira do pincel, que são as coisas mais importantes para você poder criar o seu pincel aqui no Styles X. Bom, vamos tentar fazer um estudinho. Já sei mais ou menos quais são os pincéis que eu curti. E vou gravar um time-lapse aqui também para vocês poderem ver. E eu vou trazendo as minhas observações enquanto eu faço a pintura, certo? Vamos lá. Ó, para desenhar... é muito fluido, muito gostoso de controlar aqui o pincel. Tô com uma sensação muito boa de desenho, sabe? Tá bem fluido pra mim, não travou nenhuma vez, né? Eu não tive nenhum problema de performance até o momento. Isso é bom, cara. Eu testei todos os pincéis com um tamanho relativamente grande e nenhum travou até o momento. Então, parece que tá bem otimizado, né? Eu não vi exatamente quais são as limitações do trial. Eu tô usando aqui, eu não sei se eu não consigo salvar, se eu não consigo... Qual que é o problema, né? A parte ruim, né, do trial. Não sei se é por tempo, não explicou muito bem, né? Só me deixou instalar e eu tô usando, simples assim.
Não precisei criar conta também, até o momento. Mas eu sei que a versão completa do programa, ela é paga, né? E lembrando que esse não é um vídeo patrocinado, né? Acho que ninguém é louco de patrocinar o meu canal. E nenhum vídeo de review é patrocinado. Então eu tô fazendo aqui só as minhas impressões, as minhas primeiras impressões mesmo. Mas me deixem aí nos comentários se vocês acham que vale a pena eu comprar o programa. Vale meu investimento aqui, pessoal? Para trazer mais review, um review completo, talvez. Isso depende de vocês, então não esquece de deixar aí a sua avaliação no vídeo, né? Deixar o seu engajamento, que isso é super importante pra gente saber o que vocês gostam ou não. Então, deixa aí a sua avaliação, me fala se vale a pena eu comprar esse programa e trazer mais dele aqui pra vocês. Pode ser que tenha mais atualizações em breve, né? Pelo que eu tô vendo por aqui, eu espero realmente que eles tomem um rumo próprio, né? Não precisa ser uma cópia exata do Procreate. Pode ser um bom começo, mas definitivamente seria legal eles seguirem um caminho mais próprio, né? Porque tem tanta coisa interessante que daria pra fazer, e ficar preso a ser só conhecido como uma cópia do Procreate é meio estranho, né? Pode ser uma publicidade boa porque não existe uma alternativa real ao Procreate pro Windows, né? Um programa que tem a mesma intenção, digamos assim, só que em algum momento isso começa a ficar uma pecha, né? E eu também não sei até que ponto que os advogados vão conseguir tancar essa questão aí também, né? E aí eu tenho um pouco de receio. Será que se eu comprar esse programa, em algum momento pode dar ruim e essa empresa fechar? Se eles chamarem atenção demais, o quanto desse software vai ser meu, caso alguma coisa ruim aconteça, né? É um questionamento importante como consumidor. Ó, e a borracha, pessoal, aparentemente eu consigo usar todos os mesmos pincéis, tá? E é aquela parada que eu gosto particularmente. É um pincel para borracha, outro pincel pro brush e outro pincel para smudge tool. São pincéis diferentes. Você não liga só um modo borracha. E quanto mais eu cavo, parece que tem um multiply nesse pincel. Não sei se é isso mesmo, mas quanto mais eu cavo, mais escuro vai ficando, ó. Como se eu estivesse carcando mesmo o lápis no papel. Por isso que a sensação é muito boa, né? Pior que eu tô gostando tanto de usar esse pincel que eu acho que eu vou fazer uns sketches na live com ele. Porque é gostoso de desenhar, né? E aí dá vontade de ficar fazendo vários retratinhos, vários sketches. Pelo menos passar por essa etapa aqui nesse programa me parece ser divertido, pelo menos. Gerar umas ideias de thumbnail por aqui. Beleza, vamos começar a pintar? Criar uma layerzinha nova. Vamos trocar o pincel. Eu acho que eu vou usar aquele oily, que eu achei muito legal. Esse aqui, ó. Ó, eu vou até duplicar a linha e eu quero desenhar em cima, eu quero pintar em cima da layer de linha. Eu não consigo apertar Ctrl J para duplicar, então eu vou ter que descobrir como que eu faço para duplicar aqui a layer. Arrastar para o lado direito, eu tenho algumas outras opções, eu acho que é essa segunda aqui. A primeira deve ser Lock, a segunda copiar, essa terceira deve ser Limpar. É Limpar. É só arrastar para o lado e apertar Limpar, que era a minha dúvida anterior, né? Ou se eu quiser deletar também. Desabilitar, eu vou pintar em cima da linha mesmo. Eu tô achando que esse Oli não é o melhor pincel para fazer essa primeira etapa de sombras. Vamos testar outros aqui, talvez algum de acrílico. Eu não queria cerdas, né? Ó, esse Ed Bloom também é bem legal. Vamos com ele, vai. Vou criar uma layer por trás. Eu quero deixar essa layer em Multiply. Ah, agora sim. Agora foi, ó. Eu acho que ele só vai funcionar esse Multiply se eu tiver coisas por baixo. Esse efeito de cerdas que esse pincel traz também é bem interessante para fazer uns movimentos mais soltos. E se eu pintar por trás? Aqui eu vi que ele misturou um pouco com o branco, né? Eu não sei se ele misturou com a opacidade ou se ele misturou com o branco mesmo. Deixa eu tentar criar uma layer por trás e tentar pintar atrás disso. Olha, eu acho que foi realmente na opacidade, ó. Ele manteve a cor por trás. Para pegar a cor também é muito intuitivo, é só segurar o Alt e ele copiou a cor. Realmente é um programa que é muito pensado para artistas mesmo, né? Não tem dúvida disso. Para artistas digitais, então eu me sinto muito confortável para usar. Parece ser bom. Pelo menos para brincar assim, tá bem legal. De novo, né? Primeiras impressões, não dá para já ficar falando que é o melhor programa do mundo. Tem claramente vários probleminhas, né? Vários defeitos, mas tô curtindo por enquanto, tá? Quero criar agora um Clipping Mask. Como é que eu faço, será, esse Clipping Mask? Clipping Mask. E já está funcionando.
Muito prático, graças a Deus, galera. É assim que faz um Clipping Mask. É um clique e Clipping Mask, acabou. Não tem que ficar reinventando a roda. Ó, aqui, eu acho que eu vou trocar para um pincel. Só para fazer esse trabalho inicial de blocagem das minhas sombras, eu vou trocar para um pincel redondo mesmo, sem muita firula, basicão, ó, com mais controle de opacidade no pincel. Porque esse de óleo, ele é bem legal, mas eu acho que ele é mais útil para você criar alguns efeitos. Para preencher essas áreas grandes, ele fica... Ele não me parece ser muito bom, assim. Nossa, só que a variação de tamanho do pincel ela é muito grande. Olha isso, que louco. 1, 2, 3. Ele pula muito, muito rápido. Para eu ter uma mudança mais granular, eu tenho que usar o slider. Que ruim isso, credo. Eu gosto de, às vezes, mudar um pouco o tamanho do pincel, sabe? Mas bem pouquinho. É uma coisa que eu consigo me acostumar, né? Mas é meio estranho não ter uma mudança mais granular. Se eu criar uma layer entre as duas, ele já vem no Clipping Mask. Legal. Isso é bom. E se eu clicar e segurar e arrastar pra cima, eu consigo movimentar as layers. Ótimo. Vamos trazer as tonalidades diferentes pra pele dele. Eu quero trazer um pouquinho de violeta. E eu sei lá, eu escolhi outro pincel aleatório aqui, tá? Eu não tô sabendo muito bem o que eu tô fazendo, não. Ó, eu queria, por exemplo, diminuir o tamanho do pincel aqui pra fazer um pouco menos grosseiro esse traço. Mas agora eu só posso fazer com risquinhos. Porque ele vai reduzir muito o tamanho do pincel. Isso tá me incomodando bastante. Eu não sei se é por causa do tamanho do arquivo, ou se é alguma opção aqui dos pincéis. Mas, nossa senhora, isso tá muito chato, cara. Ah, ouvi dizer que ele tem um negócio de quick shape também. Aí, ó. Ele ajusta. Eu vi na propaganda do site deles lá, ó, que se eu, por exemplo, tentar fazer um traço e segurar, ele ajusta o traço e eu consigo redimensionar ele, ó, pra reposicionar e tal. Ou, por exemplo, se eu fizer uma linha reta, ele vai endireitar a minha linha, ó. E aí eu consigo reposicionar ela. Legal isso, né? Tem alguns pincéis que eles são legais de textura, mas eles não têm muito controle de opacidade. Mas eu deveria recriar alguns pincéis pra pintar do jeito que eu gosto, né? Não dá pra esperar isso só dos pincéis padrão. Deixa eu tentar encontrar aqui o zoom, porque zoom não tá funcionando, velho. Ah, era só trocar aqui pra dar zoom segurando o Z. Tem que trocar esse zoom tool, aparentemente. E o flip horizontal eu quero trocar pra Ctrl F. Ah, agora sim. Todos parecem muito opacos, cara. Eu não consigo controle de opacidade muito bem. Esse básico aqui é o que eu mais tenho controle. Menos o tamanho do pincel, cara. Isso me tira do sério, velho. Puta que parola. Bom, acho que já tá legal aqui pra eu ter algumas opiniões, né? Umas primeiras impressões. Eu não vou finalizar a pintura, ficar retocando. Acho que ela já cumpriu o seu dever aqui, né? Como um estudinho e só pra aprender um pouco as ferramentas. Então, acho que a gente já pode seguir para considerações finais. Enquanto passa o time-lapse aqui do lado para vocês verem como ficou o resultado final da pintura, eu queria só fazer as minhas considerações finais, as minhas ponderações, e lembrando que, na verdade, essas aqui são as minhas primeiras impressões, não é um review de fato desse programa. Eu gostei, no geral, eu acho que a proposta do programa é ser um programa simples, intuitivo, cópia, supostamente, do Procreate, e ele cumpre isso muito bem. Parece que realmente eu estou usando o Procreate no Windows, e essa é a impressão que eles queriam passar, aparentemente, né? Tem várias coisinhas que eu acho que poderiam ser corrigidas, tem coisas que me irritaram durante a pintura, especialmente a questão de aumentar e diminuir o tamanho do pincel de forma mais granular usando o meu teclado, porque chega um certo momento, que ele começa a pular muitos pixels, e o pincel ou é muito pequeno ou é muito grande, ele não tem o meio termo, né? Para poder chegar no tamanho do pincel que eu queria, eu tinha que usar o slider ao lado. É uma questão de costume, mas acaba me irritando durante o processo porque eu venho de outros programas que, enfim, cumprem essa função de uma forma muito simples. A seleção de pincéis. Eu gostei das texturas, eu acho que o controle de opacidade de alguns pincéis precisa ser regulado, mas isso é uma questão de passar um pouco mais de tempo aprendendo essa mecânica de pincéis deles e trazer o jeito que eu gosto de pintar para os pincéis já existentes, ou até mesmo criar os meus próprios pincéis, é algo que dá para acostumar. A engine de pincel, a interface, tudo parece muito o Procreate. Então, se você é um artista que vem do iPad ou que já tem um iPad, está acostumado com o Procreate,
pode ser que esse seja um software interessante para você utilizar no PC. Mas eu acho que é muito importante pontuar que, por ser uma aparente cópia do Procreate, isso pode criar alguns problemas jurídicos no futuro que possam atrapalhar o desenvolvimento desse software. Então eu não sei o quanto que a galera do Procreate vai se importar com isso para processar e tal, mas não sei, um software pago que é uma cópia de um outro, eu acho um pouco estranho isso, se no futuro a galera da Procreate resolver processar e fechar esse software, será que ele vai continuar existindo? Será que eu vou perder a minha compra? Enfim, fica meio nebuloso, né? A gente não é dono de nada do que a gente compra na internet mais, então eu fico um pouco de receio de gastar uma grana e perder esse dinheiro no futuro, né? É uma aposta. Eu usei aqui a versão trial, eu não senti limitação de nada, deixei o programa aberto por bastante tempo. Eu não tive nenhuma limitação ainda, acredito que eu não vou poder salvar o arquivo. Deixa eu até tentar isso aqui agora, vou tentar exportar o arquivo. Eu consegui salvar um JPEG do meu arquivo, eu consegui salvar aqui o STLX, que é o formato proprietário deles. E eu consegui até exportar o timelapse, funciona normalmente. Eu não sei, de novo, as limitações desse trial, mas eu sugiro que vocês instalem aí e testem, porque aparentemente não tem nenhum problema, eles não pedem nem usuário nem senha, então tá tudo tranquilo, né? O uso profissional desse software também vai ser bem limitado, porque nem todos os seus clientes vão querer só um JPEG, talvez eles queiram algum arquivo editável para você trabalhar, como por exemplo um PSD, que infelizmente é muito utilizado, e aparentemente o único formato que aceita layers desse programa é o formato proprietário deles. Se forem só estudos, se você estiver só praticando pintura, se você quiser só usar ele para desenhar, para brincar e exportar esses JPEGs ou PNGs para outro software depois, pode ser que seja interessante de usar esse programa. Mas eu teria sempre bastante cautela no uso profissional desse software. Pelo menos por enquanto. Porque aparentemente esse é um programa que está sendo desenvolvido ainda, né? Tem bastante coisa que eles pretendem implementar, tem atualizações com uma certa constância, então eu tô otimista para saber o que vem no futuro. Definitivamente a gente estava precisando de um programa com uma interface mais moderna, né, mais refrescante, porque, pô, parece que quando você abre ali os programas de pintura digital, você está entrando numa interface dos anos 90 ainda. Então eu sempre vou apoiar projetos que tentam coisas diferentes, mas eu queria saber de vocês. Vocês já testaram esse programa? Vocês sabiam que ele existia? E se vocês tiverem outras sugestões de programas que eu posso testar, lembrem de deixar aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários, eu posso não responder todos, mas eu leio todos e gosto muito dessa interação com vocês. E eu não sei se você conhece a área de membros aqui do canal, mas está recheado de conteúdo muito da hora. Aula de desenho, aula de pintura, a nossa comunidade, curso de Blender, enfim, um monte de outras coisas super legais. E o nomezinho de quem estava passando aqui do lado são dos membros que completaram 1 ano ou mais aqui na nossa área de membros, que é sempre um bom lembrete do quão legal é o nosso conteúdo aqui. Então, um beijo para todos os membros, muito obrigado pelo apoio de vocês. Galera, se você chegou até aqui, por favor, deixa aquela sua avaliaçãozinha. Não é possível que você assistiu um vídeo desse tamanho e você não curtiu. Então não custa nada para você, dá um likezinho aí, faz aquele hype, faz o que você puder aí para ajudar esse canal. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau, tchau.